Quantos são filhos de Deus aqui? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que é ser filho de Deus? Alguém se arrisca? O que é ser filho de Deus? Durante esse ano, vocês sabem, temos ouvido isso. Ativando o corpo, estabelecendo o reino. Tivemos uma campanha de 10 dias, onde nós ouvimos 10 palavras que falavam sobre isso. Agora nós tivemos uma conferência de 3 dias, onde nós ouvimos 8 palavras sobre isso. Ativando o corpo, estabelecendo o reino. Mas como colocar isso em prática? Como colocar isso em prática? Você tem uma noção? Aqui nós lemos em Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas o que é ser filho de Deus? Nós temos um exemplo disso. Mas antes de nós começarmos a falar sobre, eu queria que vocês, no mesmo capítulo, olhassem o versículo 14. Romanos 8,14. Eu vou ler com vocês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando a gente pensa em ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente já pensa em uma pessoa. Quem foi o filho que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem foi? Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus. Ele foi filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é engraçado, é interessante que vocês não precisam abrir. Em Filipenses 2, do versículo 5 ao 10, a Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós temos aqui Jesus, Filho de Deus. Só que aqui a Bíblia diz que ele esvaziou-se de sua glória, e se tornou como homem. Se tornou como eu e como você. E aí eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei: Deus, por que isso? Ele poderia ter vindo como Deus, mas ele escolheu se esvaziar-se de sua glória e vir como homem. E só pode ter um motivo. Ele queria nos ensinar o que é ser filho de Deus. Ele diz, a Bíblia diz que ele era o unigênito. E depois fala que ele era o primogênito de muitos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é filho de Deus. Fala com convicção: você é filho de Deus. Olha para o outro lado e fala: você é filho de Deus. Eu quero que você grave isso. E nunca deixe o diabo falar outra coisa. Você é filho de Deus. Agora nós vamos andar nos passos de Jesus. Quantos querem andar nos passos de Jesus aqui? Nós vamos agora andar um pouco nos evangelhos. E vamos falar, viver o que Jesus viveu. Para você comparar com você. Você vai ver que Jesus foi perfeito. Ele é o Salvador. Ele foi aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E nos trouxe a salvação. Só que ele passou por períodos como nós passamos. Ele passou por dificuldades como nós passamos. Então nós vamos começar a compartilhar um pouco sobre isso. Amém? Queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos falar agora um pouco de Jesus antes do batismo. Antes do batismo, porque muitas vezes quando nós pensamos em Jesus, nós já pensamos no batismo, nós já pensamos nos milagres, já vamos além. Mas agora nós vamos começar falando dele antes do batismo. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, a Bíblia diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui está falando de Jesus criança. Nesse trecho, Jesus tinha 12 anos de idade. A Bíblia diz que os pais deles tinham o costume de ir na Páscoa e a Nazaré.
E eles foram até lá com Jesus. E o que acontece? Jesus era uma criança de 12 anos. E possivelmente ali ele meio se dispersou dos pais. E o que acontece? Eles voltaram para casa porque eles achavam que Jesus ele tinha voltado com um primo, com algum parente. A Bíblia diz isso. Só que depois eles viram que Jesus não tinha voltado. E eles foram procurar Jesus. E aonde eles acharam Jesus? Dentro da sinagoga. Eles acharam Jesus com os doutores, com os mestres, falando das coisas de Deus, ouvindo das coisas de Deus. Aí você pode pensar assim, ué, mas por que nós estamos falando disso? Como todos nós, Jesus passou por um tempo de aprendizado. Como todos nós, Jesus teve um tempo que ele teve que buscar os doutores, que ele teve que buscar os homens que falavam do evangelho naquela época, que falavam da palavra de Deus. Ele queria aprender mais daquilo. Ele queria aprender mais de Deus. E esse é um primeiro passo de Jesus. Por que eu coloquei isso? O que eu tenho visto hoje? Uma geração que não tem sede pela palavra de Deus. Uma geração que muitas vezes não paga o preço para aprender mais de Deus. Não paga o preço para ler a Bíblia. Não paga um preço para orar. Não paga um preço para estar perto daquelas pessoas que podem acrescentar algo na sua vida. Como todos nós, Jesus passou por esse período de aprendizado. E aí eu faço essa pergunta para vocês, para a gente iniciar. Qual tem sido o seu interesse pelas coisas de Deus? A partir do momento que nós nos convertemos, geralmente a gente fala que vive o primeiro amor, né? E aí você ora, você busca, você lê a Bíblia, você entra nesse período. Mas hoje, eu não sei vocês, mas eu tenho visto uma geração que não tem sede pela palavra de Deus. Que muitas vezes você pergunta algo básico da palavra, algo básico da Bíblia, e a pessoa muitas vezes não sabe. E às vezes eu chego em casa e falo, Deus, o que é isso? O que é isso? Dá a sensação que não conhece, que não conhece a Ele. A gente vive hoje numa geração de oba-oba. Muitas vezes por a gente não conhecer a palavra, por a gente não conhecer aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala na palavra, na Bíblia, muitas pessoas têm sido enganadas, muitas pessoas têm vindo para a igreja para buscar bênçãos, buscar cura, buscar milagres. As pessoas não vêm muitas vezes por causa dele, por causa do sacrifício dele, por causa do reino de Deus. A Bíblia diz que o mundo peca por não conhecer as Escrituras. E muitas vezes nós temos visto os filhos de Deus pecando por não conhecer as Escrituras. Mas o que acontece? O que acontece? Por que nós vivemos nesse tempo de uma geração que não tem sede? Jesus, ele foi interrogado pelos pais. Os pais falaram, você sumiu. Você sumiu. E aí ele fala assim, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar das coisas do meu Pai? Ele já tinha um entendimento. Ele falou, eu tenho interesse pelas coisas de Deus. E muitas vezes nós temos isso, uma geração que não tem interesse pelas coisas de Deus. Então esse foi o primeiro passo de Jesus. Maria tem Jesus por vida do Espírito Santo. E aí em Lucas relata esse momento. O momento que Jesus era um menino que se interessava pelas coisas de Deus. Então o primeiro passo para você se tornar um filho de Deus é você se interessar pelas coisas do Pai. Talvez você ouve isso e fala, mas eu me interesso, eu vou para a célula, eu vou para o culto. Há muito mais que isso, meu querido. Há muito mais que isso. Há muito mais de Deus para você no seu quarto, como o pastor Clóvis falou. Há muito mais. Mas vamos continuar. Após esse primeiro passo de Jesus, vem o batismo. Alguém aqui sabe por que Jesus se batizou com 30 anos?
Jesus se batizou com 30 anos, porque naquela época era maioridade, 30 anos. É como os 18 anos hoje. Naquela época era dos 30 anos. Então Jesus ali, ele se batiza com 30 anos. E aí eu queria que você agora estivesse abrindo a sua Bíblia em Mateus 3. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Amém? Alguns versículos nós vamos estar abrindo, alguns eu vou estar lendo para vocês. Abre em Mateus 3, versículo 16 e 17. Mateus 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E algumas versões: este é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. Você se preocupa com o que Deus pensa de você? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: você se preocupa com o que Deus pensa de você? Você imagina uma pomba descendo no seu ombro e você ouvir uma voz dos céus falando: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. E aí você vê isso e fala: mas ele era Jesus. Nós estamos falando agora do que é ser filho de Deus. E ele ouviu isso: esse é o meu filho amado, em quem eu sinto me comprazo. Eu sempre falo que o maior sonho que eu tenho é quando eu chegar nos céus, quando eu olhar para Deus, olhar para Jesus, que eles olhem para mim e falem assim: esse é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. Esse é o meu maior sonho. Eu não sei se é o seu, mas esse é o meu maior sonho. E se você quer se tornar filho de Deus, esse tem que ser seu maior sonho também. Sabe, aonde você está, aonde você vai, os olhos de Deus estão sobre você. Aonde você anda, quando você está na sua casa, no seu trabalho, os olhos de Deus estão sobre você. Você tem extraído sorrisos de Deus, ou você tem extraído o choro de Deus? Ou muitas vezes Deus está olhando para as nossas atitudes e Ele tem que virar o rosto? Ou será que quando você está no seu trabalho, Deus está olhando lá de cima, aí Ele vê você chegando naquele seu amigo, aquela pessoa que está com você todo dia, e você ali falando com ele do amor de Deus, você ali orando por ele. Aí ele olha lá de cima e fala: esse é meu filho amado, esse é o meu filho amado. E você extrai sorrisos da face de Deus. Mas será que você se preocupa com isso? Será que Deus está sorrindo para as atitudes que nós temos tido? É muito lindo a gente ouvir falar: ativando o corpo, estabelecendo o reino. Mas é igual o pastor Clóvis falou: olha quantas cadeiras vazias. Muitas pessoas que estavam os 3 dias lá e que hoje não veio. A gente já teve edificando casas para Deus. A gente já teve a manifestação dos filhos de Deus por um propósito, ativando os filhos. Agora ativando o corpo, estabelecendo o reino. E o ano que vem vai ter mais e mais e mais. E quando a gente vai tomar uma atitude? Quando a gente vai ser ativado? Quando a gente vai estabelecer o reino de verdade? Quando a gente vai ser filho de Deus? Quando a gente vai assumir essa identidade? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, meu querido. E Deus tem algo poderoso para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus quer te usar com graça, com poder, com ousadia. Só depende de você. Só depende da sua entrega. E aí você vê Jesus aqui se batizando. E ele ouve isso. E aí passa o batismo. O que acontece? Quais são os próximos passos de Jesus? Jesus é levado ao deserto.
Mateus capítulo 4, versículo 1. Queria que vocês estivessem abrindo também. É uma página depois do que vocês estavam. A Bíblia diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. O Espírito aí está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula, por quê? Porque é o Espírito Santo. Ué, mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Sim. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto, ele simboliza o quê? Simboliza lugar seco, sem água, sem vida. Lugar de sol escaldante. E aí muitas vezes a gente passa pelo deserto e a gente não entende. Eu queria te dizer algo. Todos nós vamos passar pelo deserto. Jesus não foi poupado disso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Por que que Deus te leva para o deserto? Você já se perguntou isso? Talvez você está passando por um deserto hoje. Em setembro, vocês já ouviram falar que às vezes a minha esposa ministrando louvor, ela fala alguma coisa. Em setembro eu fiquei desempregado. Desde os 14 anos que eu fiz Senai e trabalhava na mesma empresa. E, sinceramente, eu nunca me imaginei nessa situação. Foi um tempo de deserto. Foi um tempo de aprendizado demais de Deus. E eu não entendia. Às vezes eu chegava em casa, eu falava para a Josi que às vezes eu estava ali assistindo TV, mas eu estava voando. Eu estava pensando nisso, preocupado. Mas hoje eu vi que era um tempo de tratamento de Deus. Deus me ensinou através desse deserto. Eu fiquei 5 meses nesse deserto. E talvez hoje você está passando por um deserto. Talvez é um desemprego, talvez é uma enfermidade, talvez é um problema na sua casa. Só que quem escolhe o tempo que vai ficar no deserto é você. Como assim é você? O povo do Egito ficou 40 anos no deserto. E eles tinham maná do céu. Eles tinham água da rocha. Eles tinham coluna de fogo. Eles tinham roupa que não se desgastava. E Jesus ficou 40 dias no deserto sem nada disso. Por que que Jesus ficou só 40 dias no deserto? Porque ele confiava na palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo chegou para ele e falou: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus olhou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo chegou para ele e falou: lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo de novo, ele chega para Jesus e fala, ele leva Jesus, ele transporta Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória dele, e ele fala: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Qual é o seu deserto, meu querido? Qual é o seu deserto? Eu queria fazer uma pergunta: há diferença entre o seu deserto e o de Jesus? Jesus passou aqui por um deserto, faltava água, não tinha ninguém ali com ele, era um deserto. E não há diferenças entre o seu deserto e o dele. Há diferença no posicionamento. Você quer ficar 40 dias ou 40 anos? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: 40 dias ou 40 anos? O povo do Egito ficou 40 anos com um monte de coisa. E aí você está no deserto e você não entende, né? Você começa a questionar Deus. Fala: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não sei vocês, mas ontem quando eu vi o pastor Almir ali naquele púlpito,
Aliás, todas as vezes que eu estou vendo ele agora, me dá uma vontade de chorar, assim, uma alegria, cara. Porque ele passou por um deserto, mas ele venceu, cara. Ele venceu porque Deus tinha um plano para a vida dele e ele sabe disso. E ontem ele falou isso. Ele falou, Deus, se for para mim viver, que seja para os teus propósitos. E Deus ouviu. E ele estava lá ontem. Há 1 mês e meio atrás a gente foi doar sangue para ele e ele estava muito mal. Mas ontem ele estava lá de pé, pregando, consagrando os pastores. Você está no deserto, está com alguma dificuldade? É na célula? É na sua casa? É com alguma enfermidade? Qual vai ser o posicionamento que você vai tomar? Deus está nos ensinando a confiar nele. Muitas vezes nós falamos aqui, não Deus, eu confio no Senhor, mas não confiamos. Quantas vezes eu falei, eu lembro que logo que eu fiquei desempregado, a pastora Evelyn orando por mim, pela Josi, na reunião. Ela falou assim, Vitor, você vai viver todas aquelas coisas que você canta. Que muitas vezes a gente canta, a gente profetiza tudo, e aí a gente passa pelaquilo. Aí ela falou isso e aquilo, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa Deus, é verdade. E eu creio nisso. Só que é lógico, quando você passa pela dificuldade, é um teste. É um teste. E Deus nos abençoou. Hoje nós estamos sendo cuidados por Deus. Eu passei pelo deserto. E você vai passar também. Mas você escolhe o tempo que você vai ficar no deserto. Vamos continuar. Então nós estamos seguindo os passos de Jesus. O primeiro passo de Jesus foi buscar as coisas de Deus. Foi buscar aprender mais de Deus. Depois Jesus se batiza. Depois Jesus passa pelo deserto. E logo depois do deserto, Jesus, ele começa a viver os primeiros prodígios. Logo depois do deserto, a Bíblia diz que ele entra numa sinagoga. Ele sempre ia nessa sinagoga. E ele entra nessa sinagoga e ele vai ler a palavra. E ele lê em Isaías. E na hora que ele chega nessa sinagoga, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a quebrantar aqueles que estão aflitos de coração. E ele começa a profetizar aquilo que está em Isaías. E aquele povo, eles começaram a se maravilhar ouvindo Jesus. E a primeira atitude que eles têm, eles começam a se perguntar. Ué, mas não era o filho de José? Eles começam a perguntar, mas não era o filho de José? Por quê? Porque eles viam aquele menino andando lá. Ou então às vezes eles levaram algum móvel lá para arrumar na carpintaria de Jesus. E aí eles começaram a ver Jesus fazendo aquelas obras. Eles falaram, mas não é o filho de José? Não, não era mais o filho de José, era o filho de Deus. E é isso que você vai começar a ouvir, meu querido. As pessoas não vão mais olhar, falar para Josué, mas não é o Josué que trabalhava comigo lá naquela empresa. Não, é o Filho de Deus. Mas não é a Kátia. Não, é o Filho de Deus. Oxe, mas não é a Luzmar? Eu ia lá no Santa Helena, comia um hot dog com ela. Não é mais a Luzmar. É a Filha de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso queima no seu coração? Nós iniciamos essa palavra perguntando, quantos filhos de Deus nós temos aqui? E todo mundo respondeu, eu sou filho de Deus. Jesus nos ensina o que é ser filho de Deus. E arde no coração de Deus isso. Arde no coração de Deus que nós vivemos isso. E aí você vê Jesus vivendo os primeiros prodígios. E uma pergunta, os primeiros prodígios de Jesus, havia multidão? Não havia multidão. Os primeiros prodígios não havia multidão. Quando Jesus estava lá naquela festa que faltou vinho, a multidão não conhecia Jesus. E aí acaba o vinho, Jesus chega lá naqueles tanques de água e transforma a água em vinho. Os primeiros milagres de Jesus. A fama dele começa a se espalhar. As pessoas começam a falar dele.
Por todos os lugares, a Bíblia diz, logo nos primeiros capítulos, depois do batismo, que a fama de Jesus se espalhava. E as pessoas começavam a falar dele. As pessoas vão começar a falar de você, meu querido. As pessoas vão começar a falar de você. Posso ouvir um amém? Vocês creem nisso? Qual a diferença que eu e você tem feito? Qual a diferença que nós temos feito na nossa casa? Qual a diferença que nós temos feito no nosso trabalho? Qual a diferença que nós temos feito na nossa família? Jesus, ele saiu daquele deserto com autoridade. A Bíblia também diz, nos primeiros capítulos, depois que ele passa pelo deserto, fala assim, Jesus crescia em autoridade para com os homens e para com Deus. Olhe para você. Será que você ainda está no deserto? Será que você ainda está no deserto? Será que você ainda está passando por essa dificuldade? Qual o posicionamento que você vai tomar hoje? A vida de filho de Deus é um encaixe na nossa agenda ou é um estilo de vida? Porque ela pode ser um encaixe na sua agenda, sabia? Aquele encaixe na agenda de quarta-feira na célula, 8 horas da noite. Não, 8 horas da noite na quarta-feira eu sou filho de Deus. Ou então ela pode ser um encaixe na agenda no domingo, às 6 horas da tarde. Ou 6h05, ou 6h10, 6h15. E aí a gente está aqui dentro, somos filhos de Deus. Mas e quando você está no seu trabalho? E quando você está na sua casa? Temos sido filhos de Deus? Deus está te chamando para algo maior nesses dias. Deus está te chamando para algo maior. Algo maior. Ativando o corpo, estabelecendo o reino. Todos aqui têm televisão. Vocês estão vendo terremotos. Vocês estão vendo cristãos sendo mortos quase todos os dias. Aí esses dias começou a sair a matéria do chip que eles vão implantar. É o fim dos tempos, meu querido. Nós vamos assumir essa identidade de filho de Deus, ou vamos continuar sendo filhos de Deus apenas com uma data na agenda? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é filho de Deus. Você não é mais o mesmo. Olha para a pessoa que está do outro lado, fala, você é filho de Deus. Você não é mais o mesmo. Sabe por que você não é mais o mesmo? Porque hoje o Espírito Santo mora dentro de você. E há um rio que flui dentro de você. E você precisa deixar esse rio fluir onde você está, meu querido. Há poder dentro de você. Talvez você olhe para você e fala, meu, eu não consigo, eu não posso. Você consegue. Você é filho de Deus. E a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ele morreu para te dar esse direito. Ele morreu para te dar o direito de se tornar filho de Deus. A palavra de Deus diz. Assuma essa identidade. E Jesus, ele começou a caminhar. E começou os primeiros prodígios, os primeiros milagres. A multidão não seguia ele. E aí a multidão começa a seguir. E aí onde Jesus vai tem multidão. Tem até aquela parte onde ele está no meio da multidão e a mulher do fluxo de sangue toca nele, que nem o pastor Clóvis falou hoje no início. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. A multidão começou a seguir ele, por quê? Porque ele começou a se manifestar como filho. Ele começou a se manifestar como filho. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus é o que está sobre você. O que acontece quando a gente ouve no jornal? Ah, vai vir o pastor lá da Argentina na sexta-feira na igreja. A igreja enche de gente. Mas o que ele tem de diferente de você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o que ele tem de diferente? É o mesmo Espírito Santo, cara. É o mesmo Espírito Santo. E ele quer te usar dessa forma.
Ele quer te usar dessa forma. Você é filho de Deus. Assume essa identidade. Assume essa identidade. A multidão começa a segui-lo, a sua fama começa a se espalhar. O que nos impede de viver isso hoje, meu querido? O que tem nos impedido de viver isso? Talvez você já viveu isso, mas talvez está lá no passado. Talvez todas as vezes que você se lembra de algo que Deus fez através de você, você olha lá atrás. Por quê? Porque talvez hoje você não tenha buscado mais. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Muitas vezes as nossas atitudes nos afastam do propósito de Deus. Muitas vezes a nossa falta de posicionamento nos afasta dos propósitos de Deus. Mas eu queria dizer algo para você. Você é filho de Deus. Eu quero que você grave isso. Eu quero que você saia hoje daqui pensando nisso. Você é filho de Deus. E aí a multidão começa a seguir. E você vê vários milagres de Jesus. Vários ensinamentos. A multidão sentava em torno dele. Ele pregava, ele falava. E aí chega um momento que Jesus vai para o Getsêmani. A Bíblia diz que ele costumava estar ali no Getsêmani. Mas aquele dia foi diferente. E eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia agora. Em Mateus 26, versículo 36. Jesus, ele tinha o costume de ir no Getsêmani. Mas aquele dia foi diferente. Mateus 26, versículo 36. Amém? Posso ler? Vamos ler juntos aqui. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus já conhecia o propósito de Deus para a vida dele. Ele já sabia que ele ia morrer na cruz por nós. Mas naquele momento a Bíblia diz que ele sentiu uma tristeza. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Por que eu entendo essa parte? O que Deus tem te pedido nesses dias? Talvez você está aqui agora ouvindo isso e Deus já tem te pedido algo. Deus talvez já tenha te pedido algo e você ainda não conseguiu entregar. Nesse momento, Jesus decidiu: eu vou morrer na cruz por eles. Ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é engraçado que a partir desse momento, você vê Jesus. Jesus, ele não fala mais nada depois disso. Ele só responde. Ele sai dali do Getsêmani. Aí os guardas vêm prender. Aí Pedro tirou ele do cara. Ele fala: não, convém que o Filho do Homem seja entregue. E aí Jesus é levado nos homens para ser julgado. E aqueles homens começam a acusar Jesus de um monte de coisa. Não, mas você falou isso. Não, mas você diz que é o Filho de Deus. E ele fala: não, vocês que estão falando. Vocês que sabem. Jesus já tinha decidido. Jesus já tinha decidido. Falou: eu vou morrer na cruz por eles. E aí ele sofre. E aí você sabe muito bem o que aconteceu. Ele morre.
naquela cruz, ao terceiro dia ressuscita e te dá a oportunidade de estar aqui hoje. Te dá a oportunidade de ser filho de Deus. E aí a gente ouve muitas pessoas reclamando. A gente vê pessoas reclamando de célula, reclamam de culto, reunião, encontro, pressão. Ah, meu Deus, chegou o mês do encontro, vai começar a pressão. A gente ouve isso. E aí, coitado do pastor, às vezes qualquer coisa que fala, as pessoas já está pressionando. Por causa do encontro. Por causa do encontro. O que é mais difícil, morrer na cruz ou mandar uma vida para o encontro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que é mais difícil, morrer na cruz ou mandar uma vida para o encontro? Sabe por que muitas vezes às vezes a pessoa se incomoda com essas coisas? Porque o reino de Deus não queima no coração. Porque se você entender que você é filho de Deus, essas coisas não vão te abalar. Você vai falar, é verdade, eu preciso me manifestar. Em Romanos 8,19, fala o quê? Que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O chamado de Jesus era esse, era morrer na cruz por nós. Esse era o plano, esse era o propósito de Deus para a vida dele. E ele foi e morreu. Terceiro dia ressuscitou. Depois subiu aos céus, está à direita de Deus nos esperando. Mas você é filho de Deus. Ele era unigênito e se tornou primogênito. E há um propósito de Deus para você. Há um propósito de Deus para a sua vida. Tem uma coisa que esses dias eu estava pensando e eu falei, como isso me entristece. Eu acho um absurdo, cara, a gente ter que pedir para uma pessoa vir para o culto. Eu acho um absurdo isso, cara. Você tem que chegar na pessoa e falar, vamos para o culto. Por que você está faltando no culto? Vocês concordam comigo que isso é triste? Ou é só eu? É só eu que sinto isso? Tem mais alguém que sente isso? Sinceramente, você tem que chegar numa pessoa e falar, vamos para o culto. Mas isso é um absurdo, cara. A pessoa não tem vontade de ir pro culto. A gente tem um culto na semana, cara. E muitas vezes chega no domingo, 6 horas, a pessoa não vem. Motivo de não ir pro culto é você estar internado ou morto, cara. Sinceramente. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não escrevi isso não. Mas é muito triste você ter que pedir para uma pessoa vir para o culto. E aí você vê Jesus cumprindo o propósito dele de uma forma poderosa. E aí eu queria dizer algo para vocês. Deus tem um propósito para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do outro lado, fala, você é filho de Deus. Olha para a pessoa de trás, fala, você é filho de Deus. Olha para a pessoa da frente, fala, você é filho de Deus. Assume essa identidade. Assume essa identidade. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, meu querido. A criação geme. Tem pessoas que estão gemendo do seu trabalho, esperando uma palavra, um abraço, uma oração. Tem jovens que gemem dentro da sala de aula, esperando um abraço, uma oração. Deus quer te usar. O Espírito Santo está dentro de você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não vai precisar morrer na cruz de novo, que Jesus já cumpriu esse. Mas descobre qual é o que Ele tem para você, meu querido. Existem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não descobrem aquilo que Deus tem da vida delas. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Você crê nisso? E olha o que a Bíblia diz. Vamos continuar nos passos de Jesus. Jesus, ele fala algo. Queria que vocês, deixa eu pegar o versículo, vocês estarem abrindo. João 14, versículo 12.
João 14, versículo 12. Amém? Posso ler? Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Novamente, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você crê nisso? Você fala, mas como assim? Obras maiores do que a de Jesus? Obras maiores do que a de Jesus. Tem um homem que logo depois já fez obras maiores. Pedro. Aqui em Atos, não precisa abrir. Atos capítulo 5, do 14 ao 16, a Bíblia diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A Bíblia diz que Pedro curava com a sombra, cara. Algum momento Jesus curou com a sombra? Isso já era o cumprimento da palavra na vida de Pedro. A primeira pregação de Pedro, 5.000 vidas para Deus. Pedro, o mesmo homem que tentou andar sobre as águas e afundou. O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, cara. O mesmo homem que logo depois que Jesus ressuscitou, voltou para o mar de Tiberíades. É o mesmo homem, cara, é o mesmo homem. Esse é o homem que curava com a sombra. Esse é um homem que em uma pregação 5.000 vidas se converteram. O que impede você de viver isso? Fala pra mim, o que impede você de viver isso, cara? Você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é filho de Deus. Aí talvez você acha que Pedro sentiu o quê quando ele olhava para ele? Falando, eu não posso. Ele devia pensar isso. Ele falou, eu não posso, eu vou voltar para o mar. E ele faz isso, ele volta para o mar. E aí Jesus ressuscita, ele vai lá no mar. Ele fala, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado, Jesus já tinha falado para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Já tinha um propósito para a vida de Pedro. Deus já tem um propósito para você. Você não aceitou Jesus na frente de um púlpito apenas para ser salvo, meu querido. Você aceitou Jesus porque você agora é filho de Deus, e Deus aguarda a manifestação nossa. Assume essa identidade. Você é filho de Deus. Pedro, ele olhava para ele, eu imagino isso. Ele olhava para ele e falou, não, eu não consigo, eu neguei Jesus, cara. Eu vi lá no Monte da Transfiguração, eu vi Moisés, eu vi Elias e eu neguei ele. Como? Como eu vou negar? Mas ele negou. Mas a graça de Deus está sobre a vida dele. O amor de Deus por você é incondicional, meu querido. É incondicional. Ele te ama e Ele quer te usar, e Ele vai te usar, e Ele pode te usar. Coloque-se à disposição de Deus. Ah, mas eu não tenho talento, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo está dentro de você. Há um rio dentro de você. Deixa fluir o rio. Talvez até hoje você não se via dessa forma, eu não sei. Mas hoje é o dia do basta. Hoje você vai sair pelaquela porta, assumindo a identidade de filho de Deus. As pessoas no trabalho vão olhar para você e vão falar, esse é filho de Deus. Eu vou pedir uma oração para ele, eu vou falar com ele. A multidão vai te seguir. Eu tenho convicção disso.
Em Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para Jeremias assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e eu te designei profeta pelas nações. E aí Jeremias fala: mas eu não sei falar. Aí Deus fala: eu vou colocar as palavras na tua boca. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é filho de Deus. Queria que a banda subisse rapidinho. Para encerrar, eu queria que vocês abrissem Mateus 26. Mateus 26 não, desculpa. Atos 7. Versículo 54. Atos 7. Versículo 54. Quantos conhecem a história de Estevão? Alguém conhece? Levanta a mão. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. O primeiro homem que morreu por Jesus. O que acontece? Estevão era um jovem que ele estava pregando numa cidade e com muito poder, com muita autoridade. E aí armaram para ele, armaram tipo uma cilada para ele. Em Atos 7 conta a história dele, depois vocês leem. E aí ele foi levado para julgamento. E aí começaram a interrogar ele, a acusar ele. E aí ele viaja a Bíblia inteirinha. É muito legal esse capítulo, depois eu quero que vocês leem. Ele viaja a Bíblia inteirinha. Ele começa falando de Abraão, depois ele fala de José, depois ele fala de Moisés. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles começaram a se enfurecer, eles começaram a ficar nervosos, a ficar bravos com Estevão. E aí eles começaram a fazer o seguinte, Atos 7, versículo 54. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu peguei na metade do versículo, né? Vocês não acharam, desculpa. Mas vamos ler novamente agora desde o início. Atos 7, 54. Abra o seu coração, meu querido. Abra o seu coração. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Primeiro momento, sabe quem ele viu lá? Ele viu a recompensa. É essa a sua recompensa, meu querido. É a nova Jerusalém. É Jesus que está lá sentado à direita de Deus te esperando. Essa é a recompensa. Vamos continuar. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois virou Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Em algumas versões: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem falou essa frase? Quem falou essa frase? Estevão sabia que Jesus tinha falado isso? Sabia? Tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. Se hoje ele tivesse falado isso, a gente ia falar: não, ele falou porque Jesus falou. Mas não tinha Bíblia. Sabe por que Estevão repetiu as mesmas frases de Jesus? Porque da mesma forma que o reino de Deus queimava no coração de Jesus, o reino de Deus queimava no coração de Estevão.
Quando você viver o reino de Deus, quando você se colocar à disposição para ativar o corpo, estabelecer o reino, isso vai se tornar normal. Estevão repete as mesmas frases de Jesus. Ele repete a mesma frase de Jesus. Porque o reino de Deus estava estabelecido dentro do coração dele. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: você é filho de Deus. Fique de pé. Queria que você pegasse a sua Bíblia agora. Todos, peguem a Bíblia. Agora eu quero que vocês abram em Atos 29. Abrem Atos 29. Pode aumentar. Acharam Atos 29? Não acharam, né? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Fala: você vai escrever Atos 29. Você vai escrever. A sua vida vai escrever Atos 29. Você crê nisso? Você crê nisso? Quantos querem? Quantos querem assumir a identidade de Deus? Quantos querem? Se você deseja assumir a identidade de filho de Deus, vem aqui à frente agora. Vem aqui à frente se você deseja isso. Se Deus falou com você e a partir de hoje você quer sair pelaquela porta de uma forma diferente, eu te convido a vir aqui na frente. E você vai começar a falar para Deus. Começa a falar para Deus: Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser ativado. Eu quero ser ativado. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar? Toda a igreja. Santo dos
clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus, Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de toma nossas vidas, toma essa igreja, Deus querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, enche, Deus, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém, irmão. Fique como você está, nós vamos encerrar já. Irmãos, nós vamos escrever, você vai escrever o capítulo 29 do livro de Atos. Mas de verdade, irmãos, todas as células, todos os líderes de células aqui, quarta-feira, nós vamos estar aqui às 20 horas, nessa quarta-feira agora. Amanhã nós não vamos ter oração, porque nós fizemos uma batida da conferência, né? Quem participou, né? Se bem que muitos não foram, mas aqueles que participaram, vêm numa batida desde quinta-feira, né? Hoje, né? Então, nós não vamos fazer oração amanhã, mas quarta-feira, todas as células aqui. Então, você líder de célula, convoque a sua célula para estar aqui. Traga as pessoas que você já tem para levar no encontro, sabe? Trazendo o dia do amigo. Nós vamos orar quarta-feira pelo dia do amigo. E vamos orar pelo encontro. Quarta-feira, às 20 horas, todos nós aqui. Queridos, jovens dessa igreja, quantos jovens nós temos aqui? Nós vamos começar os cultos de jovens aqui, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu não aguento mais não ter culto de jovem aqui. Amém? Nós vamos começar. Sabe, então, assim que nós voltarmos do encontro, nós já vamos começar aqui o culto nós vamos iniciar o culto de jovens. Jovem, então eu queria que você se manifestasse, querida. Você é jovem, você precisa estar numa igreja que tem jovem. Amém? Você precisa estar numa igreja que tem jovem. E você precisa atrair os jovens para essa igreja. Amém? Em nome de Jesus, os meus cabelos brancos já não tem mais pique para ir e trazer os jovens para cá. Não é? Fica até ridículo querer dar uma de jovem aqui. Mas nós temos jovens que precisam se manifestar aqui nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então creio que nós vamos começar, Vitor,
a partir, assim que nós voltarmos ao encontro, primeira semana de junho, nós vamos estar aqui com o culto de jovem de sábado. Amém? Às 20 horas. Sabe, a célula vai ter uma casa para ser feita e nós vamos vir por culto aqui. Em nome de Jesus, culto de jovem aqui. Os jovens vão se manifestar nesse bairro. Vocês vão fazer, nós vamos fazer junto. Irmãos, esse dia do amigo, nós vamos estar aqui. Você vai pegar um convite aqui a hora que você for embora, mas você vai pegar com um propósito, querido. Com um propósito. Não pega só porque o pastor está falando, vou pegar aqui porque se eu não pegar vai ficar chato. Você vai pegar um convite, você já deve ter levado semana passada e vai vir aqui na quarta-feira, vai trazer um amigo, nós vamos orar, vamos levar ele para o encontro, pega uma ficha também do encontro, sabe? Pega uma ficha do encontro. Querido, nós vamos ativar o corpo, estabelecer o reino aqui. A nossa visão esse ano é essa. Não só desse ano, tem que ser todos os anos da nossa vida, né? Mas nós estamos especificamente aqui, toda a comunidade de Casarão, trabalhando nisso. Nós não podemos estar fora disso. Então eu creio, essa palavra abençoada do Vitor, palavra abençoada, sabe? Todas aquelas palavras que nós ouvimos lá na congresso foi bom, mas essa foi maravilhosa. Essa foi maravilhosa, porque essa foi para mim, diretamente para mim. Como pastor dessa igreja, eu preciso me manifestar como filho de Deus, não como pastor. Não só como pastor, eu preciso manifestar como filho de Deus. Porque eu fui chamado para ser filho. Eu não fui chamado para ser pastor. Você foi chamado para ser filho. Pastor é uma questão de organização humana. Mas eu fui chamado para ser filho de Deus. E como filho de Deus, eu preciso me manifestar nesse Itaparque. Eu preciso me manifestar nesse Itaparque. Querido, em nome de Jesus, quarta-feira, nós vamos orar. Se prepara, querido.